continuamos a série de pregações, Nossa Gratidão, e estamos aprendendo a doutrina do Senhor sobre oração. Então, abramos a palavra em Mateus capítulo 6. Leamos os versículos 9 a 13, a oração dominical, a oração do Senhor. Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos para a doutrina da Palavra de Deus, o Catecismo de Heidelberg, domingo 47. Catecismo de Heidelberg, domingo 47. O texto da nossa pregação é o versículo 9, parte C desse versículo, que diz o seguinte: santificado seja o teu nome. Primeira petição da oração do Senhor. E quanto à doutrina, domingo 47, pergunta e resposta 122 do nosso catecismo, a pergunta é: qual é a primeira petição? E a resposta: santificado seja o teu nome. Quer dizer, faze primeiro com que te conheçamos em verdade e te santifiquemos, honremos e glorifiquemos em todas as tuas obras, em que brilham tua onipotência, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Faze também com que dirijamos toda a nossa vida, nossos pensamentos, palavras e obras, de tal maneira que teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas honrado e glorificado. Por favor, deixem abertas tanto a Bíblia em Mateus 6, quanto também a nossa confissão no domingo 46. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos ter preconceito contra a oração do Senhor, porque há grupos cristãos que usam erroneamente essa oração. A verdade é que toda a oração que é conhecida como Pai Nosso é puro ensino de Jesus Cristo. Não há como nós contestarmos isso. Jesus, ele falou: portanto, vós orareis assim. E devemos tirar dessa oração a nossa doutrina, o nosso ensino de oração. Pois, na oração do Senhor, Jesus, ele nos deu o perfeito modelo de oração. Essa oração, por isso, deve ser observada pelos cristãos e usada pelos cristãos para moldar, para conformar a estrutura doutrinária de todas as orações que nós fazemos diariamente ao Senhor Deus. Então, nós precisamos prestar atenção na doutrina que Jesus nos dá em cada petição da oração do Senhor. E nesta manhã, nós prestaremos atenção à primeira das 6 petições da oração do Senhor, e com base nela, ouça você a mensagem de Deus no seguinte tema: o Senhor Jesus nos ensina a
a orar para que seja santificado o nome do Pai. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. O Senhor Jesus nos ensina a orar para que seja santificado o nome do Pai. Ele disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que devemos entender é que o nome não é uma união de letras que nos faz lembrar de alguém ou diferenciar uma pessoa de outra pessoa. Por exemplo, eu falo Isaura. A irmã Isaura se assustou. Isaura. Essa união de letras, o som que sai dessa união de letras, nos traz logo à nossa mente a imagem da irmã Isaura, se nós a conhecemos. E ouvindo o nome Isaura, nós conseguimos fazer a diferença, a distinção entre ela e a irmã Cinda, ou entre ela e a nossa pequena irmã Raquel. Agora, no conceito bíblico, o nome é muito mais que isso. O nome representa a própria pessoa, o próprio ser de Deus. Tanto que quando nós lemos na Escritura, Deus ele se revela por seu nome. Eu farei o meu nome conhecido de todas as nações, mas de fato, quando ele fala isso, ele está falando da pessoa dele, do ser dele. Assim, na primeira petição, nós oramos não só pelo nome do Senhor, mas para que o próprio Deus ele seja santificado por todos os homens, por toda a criação. Estamos orando por isso. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa é que nós devemos entender é que não estamos orando para que Deus seja mais santo do que Ele é. Entenda, Deus é 100% santo. É invariavelmente santo. É impossível Deus perder a sua santidade. É impossível se acrescentar mais santidade a Deus. Deus, Ele não precisa de nossas orações para ser santo. Ele é santo e sempre será santo. É a natureza dele ser santo. E como nós não perdemos a nossa natureza humana, a nossa natureza que somos, assim, Deus ele não pode ser mais santo e menos santo do que ele é. Deus é santo. Então, por que oramos ao Pai? Seja santificado o seu nome. Oramos para que a santidade dele seja reconhecida, seja honrada, seja glorificada pelas criaturas dele, especialmente pelos homens. Eu acho que você lembra que a santidade de Deus ela tem sido profanada por anjos e homens. Lembre que Satanás e os anjos que seguiram a ele atacaram a santidade de Deus naquela rebelião angelical que houve no céu. Lembre-se também que o nosso pai Adão, ele profanou a santidade de Deus quando ele desobedeceu o Senhor Deus lá no Éden. E de lá para cá, a raça humana, por causa de uma natureza corrompida, que nós já nascemos com ela, somos concebidos com ela, a raça humana ela ataca a santidade de Deus em todos os momentos, de muitas formas. E até nós. Quando eu falo nós, eu estou falando da igreja, estou falando de você que é crente. Até nós, por causa, mesmo sendo nós regenerados pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus,
em nossas fraquezas, em nossos pecados diários, profanamos o nome do Senhor que foi colocado sobre nós em nosso batismo. Então, até mesmo nós que, pela graça de Deus, fomos salvos em Cristo, nós estamos passivos e até praticamos, não poucas vezes no dia, profanação ao nome do Senhor. Nós podemos concluir que, se depender de nossas forças, seja crente ou não crente, seja homem ou seja anjo, o nome de Deus não será santificado em nós e nem no mundo, se depender da sua força e da minha força. Isso nos leva a concluir que nós precisamos da intervenção, nós precisamos da operação de Deus para que o nome de Deus ele seja santificado em nós e por nós, pelos anjos e pelas demais criaturas do Senhor. Nós podemos ver que nós precisamos da intervenção de Deus, porque, meus amados irmãos, o que nós podemos entender da primeira petição da oração do Senhor? Podemos entender que Deus usa a oração para executar, para Ele operar a santidade do nome dEle em nós e para diminuir a profanação do nome dEle no mundo. Pois, se não fosse assim, por que Deus nos ensinou, por que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso não é um louvor, isso é um pedido. Santificado seja o teu nome. Uma terceira coisa que devemos pensar é que quando você ora, santificado seja o teu nome, você reconhece a glória de Deus. Nunca devemos nos aproximar de Deus considerando Ele igual a nós. Nunca. Ele não é igual a você. Deus não. Ele é Deus. Nós somos homens. Ele é a realidade. Nós somos imagem. Ele é Criador. Ele é o Criador. Nós somos criaturas. Ele é infinito. Nós somos finitos. Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos. Ele é santíssimo. Nós somos impuros. Ele mora nos céus. Nós moramos aqui na terra. Ele é Pai. E nós somos filhos adotivos. Não por geração. Não de mesma natureza divina. Sim. Deus se revela a nós nas suas obras e na revelação da palavra dele. Ele, Deus, é infinitamente distinto, diferente de nós e das demais criaturas. Assim, meus amados irmãos, orar para que a santidade de Deus seja reconhecida é orar para que a glória de Deus seja reconhecida por todos nós. Quero lembrar a você aquele episódio lá da visão de Isaías. Ver a santidade de Deus nos faz ver a glória de Deus. Abra a Bíblia lá em Isaías, por favor, profeta Isaías, capítulo 6. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1, ele revela o seguinte para nós, Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, são seres angelicais, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas,
com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. Veja o versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se morderam, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, fumaça da glória de Deus, Shekinah. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você notou no versículo número 6 que os serafins falavam um para o outro, clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E seguindo a essa declaração de santidade santíssima de Deus, porque Santo, Santo, Santo representa essa santíssima, é um superlativo, santíssima santidade de Deus. Temos outra declaração que diz: toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus foi vista na santidade de Deus. Foi a visão da santidade de Deus que fez Isaías se sentir como se estivesse sendo pulverizado e indigno de estar na presença de Deus. Ele disse: ai de mim que estou perecendo, que os meus olhos viram o Senhor da glória. Esse Senhor é santo, santo e santo. E a visão da santidade de Deus nos faz ver e reconhecer a glória de Deus. Outra coisa, quando oramos para que seja santificado o nome de Deus, é o mesmo que orarmos para que conheçamos Deus em verdade. O que significa isso? Significa que conheçamos primeiramente a Ele, o Deus Santíssimo, e passemos a amá-lo e adorá-lo na beleza de sua santidade mediante Cristo Jesus. A nossa confissão até coloca isso em certo destaque. A resposta, a parte primeira da resposta 122, diz assim: santificado seja o teu nome, quer dizer, faze primeiro. Primeiro o quê? Com que te conheçamos em verdade e te santifiquemos, amemos e glorifiquemos em todas as tuas obras, em que brilham a tua onipotência, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Faze primeiro. Isso nos mostra, meus amados irmãos, que para conhecermos a Deus em verdade, precisamos, em primeiro lugar, da operação sobrenatural do Espírito Santo, que usa a palavra de Deus para nos fazer conhecer a Cristo, e assim, conhecendo Cristo, conheçamos o Pai em verdade. Você que lê a Bíblia, que medita na palavra de Deus, você sabe que Deus se faz conhecido pela criação e pela providência, ou seja, pela manutenção e governo do universo. Isaías, ele falou: a terra está cheia da glória de Deus. Isto nos lembra, por exemplo, outras partes da Escritura, como o Salmo de número 19, Salmo de número 19,
onde Davi, ele diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ele diz que toda a criação é como se fosse um discurso, né? Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A criação toda, como um todo, ela está revelando os atributos de Deus, tanto que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, para provar que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, ele vai puxar esse versículo e vai dizer que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os homens que perverteram a verdade. Porque do céu Deus se faz conhecido em todas as suas qualidades, através de tudo que ele criou. A terra está cheia da glória de Deus. Toda a revelação, ela está revelando o Criador. Mas a verdade, meus amados irmãos e irmãs, é que se nós fôssemos deixados à disposição dessa revelação na criação, por causa de nossa corrupção em Adão, nós passaríamos a adorar a criação ao invés do Criador. Por isso, onde o Evangelho de Cristo ele não é pregado, ou a palavra de Deus é rejeitada, nós vemos todo tipo de adoração e de serviço a pedaços de pedra, seja pedra preciosa ou não, a pedaços de madeira, a pedaços de barro, a pedaços de gesso, a pedaços de papel, porque dinheiro é pedaço de papel. Adoração ao ecossistema, aquilo que nós conhecemos hoje como movimento ecológico, que nada mais é do que o novo panteísmo, a adoração da criação ao invés da adoração ao Criador, e nós passaremos a adorar o nosso próprio eu, ou qualquer outro ser. E a palavra de Deus ela não é pregada, onde ela é rejeitada, nós vemos idolatria. Porque a idolatria é a manifestação do homem adorando e servindo a criatura e não ao Criador. A idolatria é resultado do desconhecimento ou do abandono da palavra de Deus que revela Cristo Jesus. Isso é idolatria. Isso mostra idolatria. Sem a obra do Espírito e da palavra nos revelando o Pai na pessoa de Jesus Cristo, não reconheceremos a santidade de Deus, a honra de Deus e a glória de Deus em nenhuma das obras dele. Nós olharemos para os céus, nós olharemos para o sol, nós olharemos para as estrelas à noite, nós olharemos para a lua cheia, nós olharemos para a grama que nós pisamos, nós olharemos para as formiguinhas, nós não veremos a glória de Deus nessas coisas grandes e pequenas. Nós olharemos para os acontecimentos de nossa vida, sejam eles bons ou maus, e nós não glorificaremos a Deus por tudo, como Ele manda. Dai graças por tudo, glorificai a Deus por tudo. Nós não beberemos nem comeremos para a glória de Deus. Nós não veremos motivos para dar a Deus glória pelo sustento, pela orientação dEle
nós ouviremos o Evangelho e não glorificaremos a Deus por sua graça, de termos sido presenteados por Cristo Jesus. Em resumo, meu irmão, minha irmã, se o Espírito de Deus e a palavra de Deus não operam em nós olharemos as obras de Deus na criação e na providência, na nova criação e na salvação em Cristo, e nós seremos e teremos os mesmos sentimentos que os idólatras e os ateus. Os idólatras adoram a criação, e os ateus, que se dizem ateus, eles olham a criação, eles olham os acontecimentos da vida como resultados do acaso, das escolhas certas ou erradas dele, da sorte ou azares. É isso que os ateus, os homens que querem dizer que Deus não existe, interpreta a história do mundo e da sua vida. Não tem como vivermos de modo que o nome de Deus seja santificado, honrado e glorificado em todas as obras dele, se o Senhor Deus, pelo Espírito e pela palavra, não operar em nós. Nós confessamos, o segundo parágrafo da resposta 122 assim: faze também com que dirijamos toda a nossa vida, nossos pensamentos, palavras e obras, de tal maneira que teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas honrado e glorificado. Para que isso aconteça, primeiro, nós necessitamos conhecer a Deus em verdade. Quinta coisa: quando oramos, santificado seja o teu nome, estamos pedindo a santificação da igreja do Senhor. Jesus ele está ensinando isso aos crentes, ele não está ensinando isso ao mundo, a gentios, fora da luz. Ele fala: quando você orar ao Pai, ore assim. Então é a igreja. E você notou que Jesus Cristo ele não ensinou uma oração individualista, porque o pronome está sempre no plural, ele diz nosso. Então, quando nós estamos orando não só por indivíduos isolados, mas nós estamos orando pela santificação de todo o corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E eu quero lembrar algumas partes da Escritura que nos aprofundarão nesse ponto. Lembre-se de Levítico capítulo 20, versículo 7. O Senhor disse ao seu povo o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo 7. Eu vou repetir mais uma vez para você. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Eu pergunto a você: por que devemos nos consagrar a Deus? Lembre-se, consagrar é se separar e se dedicar. Por que devemos ser filhos da obediência e não filhos da desobediência como os demais? Por que não devemos nos conformar às nossas paixões antigas, aqueles desejos malignos que nós tínhamos antes de conhecermos o Senhor, que nós tínhamos em nossa ignorância do Evangelho?
conceitos e da convivência anticristã. Por quê? Por quê? Por quê? A resposta, o apóstolo Pedro, lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo está instruindo a igreja cristã, a igreja peregrina nessa terra. E o apóstolo ele vai tomar a passagem da palavra de Deus do Antigo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, para instruir essa igreja a viver como povo de Deus no meio da terra. E note que o apóstolo ele diz o seguinte: porque está escrito, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Está vendo a resposta? Porque você tem que ser santo. Sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo nessa passagem, ele está repetindo Levítico, capítulo 11, versículo 44 e 45, Levítico 19, versículo 2, Levítico 20, versículo 7, a aplicação da parte que nós lemos. Sede santo, porque eu sou santo. Meu irmão, minha irmãzinha, você deve ser santo, porque o seu Deus é santo, santo, santo. Na santidade de Deus está a razão, o motivo de nós buscarmos a santidade em nossa vida. Não buscamos ser obedientes a Deus para sermos salvos, mas porque já somos salvos em Cristo, já porque somos santificados e santos em Cristo, nós nos consagramos a Deus por entendermos pelo Espírito que nós já fomos purificados e santificados pelo sangue e pelo Espírito de Cristo. Nós buscamos viver como santos no mundo, porque nós, pelo Espírito, compreendemos, entendemos e aceitamos que já fomos separados dos demais pecadores e nós fomos consagrados a Deus pelo lavar regenerador do Espírito e da palavra. Sede santos, porque eu sou santo. Concluindo, meus irmãos, podemos concluir primeiro que orar, conforme a primeira petição, é pedir que Deus haja, opere soberanamente para levar o Evangelho e para ele regenerar e dar fé a pecadores de todas as nações. Isso prepara o caminho para a segunda petição: vem o teu reino. Mas isso vai diretamente pedindo a Deus: Deus, leva o teu Evangelho, regenera e concede fé a pecadores de todas as nações. Pois não há como nós conhecermos a Deus em verdade sem a palavra de Deus e sem esse agir sobrenatural do Espírito de Deus em nós. Não há como. Sem a obra do Espírito e da palavra, nunca voluntariamente santificaremos o nome de Deus de coração, nunca. Nunca honraremos, nunca glorificaremos a Deus nas obras dele, na criação, na providência, na nova criação e na salvação em Cristo Jesus. Nós continuaremos idólatras e ateus práticos. Por isso, quando oramos, santificado seja o teu nome, estamos pedindo em favor da pregação do Evangelho e do operar de Deus para salvar
pecadores. Uma segunda conclusão é que nós precisamos orar: santificado seja o teu nome, pois esse pedido ele nos livra de dois modos, dois estilos de vida que não santificam o nome de Deus. Que estilos de vida, que modos de vida são esses que não santificam o nome de Deus? O primeiro modo é o libertino, o estilo libertino de vida cristã. Qual a característica desse estilo libertino? É viver o estilo de vida do mundo. E que estilo de vida do mundo é esse? É o estilo que meu eu é a minha lei. É o estilo que os meus conceitos são a minha lei. É o estilo que coloca as minhas preferências e os meus achismos acima da palavra de Deus. Sendo assim, meus conceitos e desejos, ele passam a ser a regra, ele passa a ser a régua para regular os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, as minhas amizades, o meu consumo. Eu passo a querer ter um estilo de vida autônomo. O que a palavra autônomo significa isso? Aquele que tem a sua própria lei, aquele que se rege com sua própria lei. Autônomo, é isso, autonomia. Mas na igreja isso acontece? Acontece. Lembre-se, por exemplo, do que acontecia na igreja em Roma, em Corinto. Os crentes lá, eles adotaram esse estilo mundano de vida. Eles diziam: tudo posso, tudo é lícito, vivemos os nossos pecados, pois queremos que a graça de Deus superabunde em nossas vidas, transborde em nossas vidas. Então vejam, meus irmãos, que o estilo libertino é uma perversão da graça de Deus. Nós sabemos que viver o Evangelho não é viver um conjunto de regrinhas, de poder beber, ou de poder comer, ou de poder usar aquilo ou aquilo outro. O Evangelho não é um conjunto de regrinhas. Mas viver o Evangelho da graça de Deus não é passe livre para viajarmos no caminho de nossos velhos pecados, gozando dos nossos velhos vícios que não glorificam a Deus. E quando eu falo de vícios, eu não estou falando de beber bebida alcoólica nem de fumo. Quando eu estou falando de vícios, eu estou falando de pecado, porque pecado é vício. E se algum crente abusa de bebida alcoólica, ou se algum crente ele abusa de seu corpo usando substâncias nocivas, seja fumo, seja qualquer outra coisa, se algum crente ele não se importa com a consciência alheia e usa coisas que escandalizam o próximo, estamos ali vendo um vício do pecado, nesses atos. Isso é libertinagem. Viver a graça é viver pela fé no Filho de Deus. E viver pela fé no Filho de Deus é viver em obediência à palavra de Deus. Pois, meus amados irmãos e irmãs, a fé, ela se mostra viva pelas minhas obras de gratidão e pela minha obediência. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que obediência é outro nome para a santificação. Assim, apesar de tudo ser lícito em Cristo, nem tudo me convém pensar e fazer, consumir. Não sou autônomo. Você não é autônomo, nem autônoma.
seu achismo e o que você pensa não estão acima daquilo que Deus pensa e Deus revela. Não temos o nosso eu como nossa regra de fé e prática. Nós só temos uma regra de fé e prática. É a revelação da palavra de Deus que está na Escritura. Eu tenho só um Senhor, não sou eu, meu Senhor. É Jesus, o meu Senhor. Eu tenho a palavra de Deus e me revela esse Senhor e a vontade dele. Por isso, o modo libertino é desobediência à palavra, e assim não santifica o nome de Deus em nós, mas traz escândalo, e se traz escândalo, profana o nome do Senhor diante da igreja e do mundo. Esse é o primeiro estilo, que quando nós oramos, Senhor, santificado seja o seu nome, nós estamos pedindo a Deus que Deus nos livre dele. O segundo modo de vida, segundo modo de viver, é o estilo legalista. O legalismo é o extremo oposto da liberdade. Ok? É como fogo e frio. Você sabe que fogo queima, não sabe? Queima ou não queima? Queima, está na panela. Mas o frio também queima. Queima ou não queima? Queima. O frio queima. Você bota dentro de uma coisa muito fria, você queima. Então, o legalismo é o outro extremo que queima. O extremo das regras, dos usos e costumes que não santificam ninguém. Não tem valor para refrear as nossas paixões. Paulo falou isso aos Colossenses. Eu quero usar a ilustração. Quando você olha para as regras e costumes impostos como sendo um meio de santificação, é o mesmo como você tentar curar o desejo do corpo pela lama, usando água pura, perfume e roupa bem lavada. Imagine. Será que banho, perfume e roupa limpa mudam o gosto do corpo por lama? Não. O corpo ele gosta de lama por uma questão de natureza dele. É só você deixar a porta aberta e ele vai olhar para a rua e vai ver a poça de lama e vai correr todo limpinho e cheiroso e com roupa limpa e vai se enfiar na lama, porque a natureza dele quer lama. Assim são as nossas regrinhas que criamos para tentar frear a nossa natureza humana corrompida que gosta da imundície do pecado. Regras, costumes não mudam natureza humana. Elas não nos fazem ser santos. Elas não fazem o nome de Deus ser santificado em nós e pelo mundo. Pelo contrário, foram as regrinhas dos fariseus que aumentaram os escândalos dentro do povo de Deus. Foi o legalismo dos fariseus que fizeram pessoas tropeçarem e não chegarem ao Evangelho de Cristo e amarem e confiarem só no Senhor Jesus para a sua salvação. Foi o legalismo dos judeus que serviu para alimentar a natureza vaidosa e hipócrita deles. O legalismo dos judeus não mostrava verdadeira fé ao mundo. Pelo contrário, o procedimento legalista dos judeus fez o nome de Deus ser profanado entre as nações.
Ele está repetindo aquilo que os profetas falaram contra o Israel, que não receberam o Evangelho e colocaram as suas regras como meio de justificação. Romanos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 17, o apóstolo pelo Espírito ele diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele está repetindo Ezequiel 16, versículo 27, Isaías também. Notem, meus amados irmãos, dois estilos de vida, duas modas de vida, não santificam o nome de Deus, porque o legalismo fazia o nome de Deus ser profanado. Regras que não refreavam a natureza e que essa natureza se manifestava em palavras bonitas, mas em uma vida feia diante dos homens. Por isso que quando nós estamos orando, Senhor, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo, em primeiro lugar, para fugir da libertinagem, que estejamos examinando tudo em nossa vida, examinando desde os nossos pensamentos que motivam as nossas ações, os meios que nós usamos para praticar as nossas ações e os finais de nossas ações, o resultado disso. Isso também se aplica com as nossas regras. Isso também se aplica com as nossas práticas de vida, que até podem almejar santidade, mas que a intenção, o modo e o fim deve contar para ver se o nome de Deus está sendo santificado em nós e levando outros a glorificarem o nome de Deus que está sobre nós. Por isso, meus amados irmãos, nós não podemos nos achar inatingíveis por esses dois modos de vida, esses espíritos. Porque pelo testemunho da Escritura nós vemos que quando a igreja esquece de vigiar em oração pela santidade do nome de Deus, a igreja que já é tentada termina caindo em um ou em outro espírito de vida. Ou na libertinagem, ou no legalismo. Por isso devemos orar, santificado seja o teu nome, porque no segundo parágrafo nós dizemos quase também com que dirijamos, guiemos, direcionemos toda a nossa vida, e toda a nossa vida, nossos pensamentos, palavras e ações e obras, de tal maneira, de tal modo, que teu nome não seja blasfemado, profanado, não santificado, atacado por nossa causa, mas honrado e glorificado.
Isso é para o jovem, isso é para o velho, isso é para o pastor, e especialmente para eles, e oficiais da igreja, para os membros, para todos. Por isso, se não for pela operação do Espírito de Deus em nós, se não for pela palavra de Deus em nós, não podemos de modo nenhum cumprir esse objetivo principal de Deus para toda a criação, que é glorificar só a Deus, santificando o nome dEle em todas as obras dEle que brilham a onipotência, sabedoria, bondade, justiça e verdade. E foi a vontade de Deus estabelecer a oração como meio, como instrumento para que Ele opere em nós e no mundo a santificação do nome santo, santo e santo. E a última conclusão é que a primeira petição, ela nos faz receber humildade. Humildade que é fruto do Espírito. Quando nós somos regenerados pelo poder do Espírito, nós somos ativos na santificação. Nós desenvolvemos a salvação. A nossa vontade, uma vez regenerada pelo poder do Espírito e pela palavra, começa a desejar a Deus, começa a desejar a Cristo. A nossa vontade regenerada, ela começa a buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está. E nós já começamos a viver ativamente a palavra de Deus, buscando obedecer não só alguns mandamentos, mas todos os mandamentos. Mas orar, santificado seja o teu nome, é pedir a Deus humildade. Humildade para reconhecermos que sempre precisamos do Senhor para vivermos como santos no mundo. Pois a Bíblia nos revela que a nossa santificação, do início ao fim, é obra de Deus, porque Ele é aquele que efetua tanto o querer como o operar. É aquele que está começando a obra e que vai concluir a obra. É aquele que desde a eternidade nos escolheu para sermos santos em Cristo Jesus. Foi Ele quem nos regenerou, nos purificou com o sangue do Seu Filho e nos santificou pelo Espírito e pela Palavra de Deus para sermos santos em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, nossa santificação só glorifica a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A nossa santificação nos leva a glorificar somente um ser, esse Deus Todo-Poderoso. Se eu me glorio, a Bíblia diz, devo me gloriar no Senhor Jesus somente. Bom, humildade. O Senhor nos enche com humildade quando oramos, santificado seja o teu nome. E por isso, meus amados irmãos, nós temos recebido a doutrina da palavra, na primeira vez. Quando nós estivermos orando nos nossos dias, no nosso dia a dia, que a nossa oração esteja pegando esse princípio bíblico, que nós estejamos moldando as nossas orações, dizendo: Senhor Deus nosso Pai, santifica o teu nome, faze-nos conhecer primeiro como nós estamos fazendo, de conhecer em verdade, para que nós possamos te santificar, honrar e glorificar em todas as tuas obras que mostram e revelam a nós tua onipotência, tua sabedoria, tua bondade, justiça, misericórdia e verdade. Faz-nos conhecer que em Cristo Jesus, olha assim, e ore também ao Senhor com o princípio que nós temos em
ao Senhor e clamando ao Senhor: faz-nos viver como santos, para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Ti que estás nos céus. Dá-nos mais do Teu Espírito, dá-nos mais da Tua palavra, dá-nos mais do Teu poder, dá-nos mais humildade, para sempre e sempre santificar, honrar e glorificar o Teu nome, que representa a Tua pessoa. Amém.